Boa noite, pessoal. Gratidão por mais um dia de vida, mais uma live maravilhosa, já já com Lorenzo, tá? Iremos falar sobre Tzolk'in, o sincronário da paz, sobre Qins e ondas encantadas. O Lorenzo praticamente ele é um oráculo aí, um Matusalém, tá? Eu vivo aprendendo com ele. E hoje, dia 21, saímos da era de peixes e entramos na era de aquários, né? E acredito que Tzolk'in em si seja... Boa noite, Renata! Tudo bem contigo? Até amanhã na live, hein? Já tô, hein? Amanhã eu quero ver a live contigo, hein? Sobre a era de aquários. Maravilhoso. É isso aí. E hoje tem um negócio pra ver a olho nu, né? Passou aí nas reportagens sobre alguns planetas que estão aptos para serem vistos só daqui a 60 anos. Eu vi um relato assim. Os meus amigos estão meio que... estão me fazendo ficar meio que esotérico. Só aguardando tu, Lorenzo. Cadê tu? Uhul! Vamos que vamos! Aguardando o Lorenzo entrar aí na live para nos explanar e nos orientarem em calcular a data aí do Tzolk'in e explicar, porque isso aí eu sou analfabeto. Analfabeto não, sou estagiário, vai. Eu não manjo. Essas pessoas hoje em dia, Renata, o Jair, o pessoal tudo expert nisso. Vamos lá, Lorenzo. Boa noite, Lorenzo. Gratidão aí, viu? Já te chamei aí, só aguardando a sua participação. Tzolk'in, sincronário da paz, sobre Qins e ondas encantadas. Conseguiu aí, Lorenzo? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Gratidão! Beleza, Olá! eu só tô como melhorar um pouco a iluminação aqui, tá? Aí já dá para ver um pouquinho melhor, né? Demorou. Boa noite, gratidão aí por nos explanar melhor sobre esse assunto, Tzolk'in, tá? O sincronário da paz, sobre 15 ondas encantadas, do qual eu sou novo nesse assunto e gostaria que você explanasse melhor para mim e para o pessoal aqui presente, né? O que seria tudo isso? O que isso tem a ver ou não tem a ver com a nova era de aquários que entramos hoje, né? E o porquê desses cálculos serem feitos, como surgiu tudo isso, o que é um Kim, o que é uma onda encantada e o que é o sincronário da paz. Eu estou com todas essas dúvidas aí, questionamentos. Legal. Tu Sim, poderia sim, começar já a explanar para a gente? claro, para todo mundo que ouve falar, né, desse assunto, acho que as primeiras dúvidas são essas mesmo, né? Bom, vamos lá. É assim, o sincronário da paz ele é uma reutilização, um reaproveitamento do calendário maia, né? Os maias eles eram um povo bem guerreiro que estava presente ali, principalmente a civilização deles surgiu lá pelo ano 400 e a civilização deles desapareceu, ruiu lá por volta do ano 1000, 1100, muito antes dos espanhóis chegarem, né? Os astecas depois eles tomaram esse lugar da civilização dominante, né? Naquela parte Tá um ali pouco baixo sua voz, Lorenzo. Consegue usar o fone? Tá bom. Tá bem baixinho a voz. Boa noite, Fran. Boa noite, Pri. Se não conseguir usar o fone, pode falar mais alto. Vou tentar usar o... Vamos ver se fica mais alto aí com o fone. Daí o pessoal consegue ouvir melhor.
que eu tô ouvindo longe sua voz. Melhorou para você agora aí? Tá com fone agora? Tô. Não, melhorou. Aumenta um Tá. pouquinho. Fala mais alto aí também no fone. Ah, o pessoal pode aumentar um pouco o volume aí também, né? Sim, sim. Boa noite, Fran. Para não ficar gritaria, né? Vamos lá. Então, o povo maia é um povo guerreiro que a Boa noite, civilização deles Roberto. desapareceu antes de os espanhóis chegarem, certo? E eles Certo. tinham um Boa sistema noite, NP. matemático próprio, com uma base 47, né? Os números deles eram escritos de uma maneira bem peculiar, eram bolinhas assim até o número 4 e depois se tornava um risquinho para representar o 5 e depois isso vai se empilhando. Então, você consegue ver, por exemplo, o número 13 nessa notação matemática maia são duas barras e três pontinhos em cima, né? Porque você vai somando 5, 5 e mais três que estão em cima. Isso é importante só para entender depois a simbologia dos Kins, porque os Kins eles são a divisão Tzolk'in, quer dizer, foi criado pelos pesquisadores que desenvolveram, né, o sincronário depois, estudando o calendário maia. O calendário maia original ele era feito para guerra, para saber qual era a melhor época de atacar um oponente, a melhor época de fazer, por exemplo, o plantio do milho e também para precisar quando seria o nascimento, né, do final de uma gestação, esse tipo de coisas, né? Então eles dividem os dias em 260 variações diferentes, que são da seguinte maneira: são 20 selos, né? E são 13 períodos adicionais, que são os tons, ou tons galácticos, né, ou portais de ativação. E aí, isso significa que para cada, esses 20 selos, combinados com as 13 posições, você tem 260 dias nesse ciclo de 15, né? Então, existem esses 260 15, que normalmente tem um selo com algum animal místico que foi pesquisado lá da cultura maia, e também tem essa numeração somada. Então, geralmente você vai ver que tem um pontinho, ou dois pontinhos, ou três, ou uma barrinha e um pontinho. Isso é a numeração maia daquele, de qual, além do selo que está embaixo, né, qual é o Kim. Então, assim, você consegue saber, por exemplo, olhando lá, tem, geralmente tem isso, tem, né, o símbolo do animal e em cima tem uma numeração. Entendi. Bom, isso é um jeito de dividir o tempo alternativo ao calendário gregoriano e ele é orientado pela Lua. Então, tem umas fractais que são os encontros dentro desse universo de 260 números. Eles vão se repetindo, né? E aí, dentro desse calendário, você vai ter as ondas encantadas, né? Que são conjuntos de 13 dias. Então a leitura sempre começa assim, você vai ver lá, eu vou mostrar aqui uma tabela que dá uma ideia boa disso, porque assim, isso Bacana. não fica muito visível quando a gente calcula o Kim, mas acho que aqui dá para ver, ó, mais ou menos, tá vendo? Tô. Tem, então É tem lá, grande, por hein? exemplo, são todos os 260 aqui, são os 20 selos e aí 13 casas para cada selo, né? Aí Tá. essas casas que estão em verde aqui, nesse desenho fractal no meio aqui, são os portais de ativação, que são o começo de Tudo que algumas você ondas explicar, falar encantadas. técnicas aí, seria legal eu explanar, porque nem eu entendo o que que é. Isso não Portais é de ativação, Techniquez, o que que é tá? um Kim, Isso o que não é é um onda Techniquez, encantado. isso são os nomes próprios do Tzolk'in. Aí, por exemplo, na astrologia a gente tem conceitos próprios que não são de fato técnicos, são realmente convenções, né? Por São exemplo, nomes próprios. signos, ascendentes, onde está sua lua no mapa. Aí, da mesma maneira, isso é astrologia maia. Só que aqui a base é o ciclo do Sol nos dias, né? Assim, o ciclo da Terra em torno de si mesma e os ciclos da Lua. Então, a base desse calendário é o calendário das 13 luas, né?
que são é uma maneira de você dividir o ano em luas e não em meses, como foi o calendário gregoriano, né? Aí Eu ia estar você tem perguntando se isso é física. é um conceito maia que a gente hoje pode olhar como o jeito deles olharem a astronomia. Então, dá para dizer que sim, é uma forma de estudar astronomia, né? Que mistura esses dois conceitos, do Sol e da Lua, né? A Lua com seu ciclo em torno da Terra e a Terra em torno do Sol. Então, um ano nesse calendário, ele é constituído de 13 luas, e aí se você ver, isso vai dar 228, né, vezes 13 dá 264, e aí tem um dia que é o dia fora do tempo, que é 25 de julho, que seria o ano novo nesse calendário, e que ele não é contado no tempo, né? E aí você consegue juntar, né, a divisão da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra. Toda essa matemática é com base nisso, usando os números maias, né? Aí Legal. o conceito do sincronário da paz foi feito assim, eles estudaram o calendário maia, eles assim, alguns estudiosos mexicanos lá, arqueólogos e historiadores começaram a entender isso e criaram esse modelo de usar o calendário para a gente estar em sincronia com as energias dos astros que estão em volta da gente. É bem similar à astrologia, né? Aí o conceito do Kim ele é um fractal, que ele pode representar a energia do dia que você está hoje, né? Pode representar a tonalidade energética do Noite, dia que Dinho. você nasceu, né? E aí isso pode dizer bastante sobre quais são as cargas que você carrega durante a sua vida, né? E também pode ajudar você a olhar isso, quais as suas energias em relação à energia de hoje, pode explicar, por exemplo, acontecimentos e tudo mais, né? Acontece Ele é bastante uma de, por espécie de exemplo, mais ou menos primo do. Essas orientações suas aí sobre o Tzolk'in, é uma espécie de primo da numerologia e do mapa astral? Mais sim, na sim, versão maia? isso, exatamente. É uma mistura de astrologia e numerologia com a base na Lua e que vem da cultura maia. É exatamente isso. Aí você calcula a data gregoriana, que é a data do seu aniversário, ou calcula a data das 13 luas. É isso? Sim, porque muita gente usa já esse calendário das 13 luas, né, para realmente se sincronizar com a Lua e usa só tipo, o calendário gregoriano para se comunicar com as outras, com a civilização comum, mas muita gente usa esse calendário como seu calendário para se orientar no seu dia. Aí, por exemplo, como a astrologia usa a base do gregoriano, né? Essa cultura, o sincronário da paz usa essa base das 13 luas. Quando a gente está olhando no Kim, sobre os 15 e as ondas encantadas, as 13 luas elas não são necessárias de fato para você entender isso. Mas é bom saber que as duas coisas são irmãs, né? Que são complementares. Aí, bom, as ondas encantadas são conjuntos de 13 dias que tem cada um o seu papel dentro daquela onda encantada. Começa, né? Aí tem esses nomes que são nomes que foram escolhidos dentro da mitologia lá, né? Por exemplo, a primeira é o portal magnético, né, que identifica o propósito daquela onda. A segunda chama-se câmara lunar. Isso que eu vou falar, assim, vocês não precisam gravar agora, porque tem tudo isso lá num site, em alguns sites bem legais que dá para isso ser estudado com calma e quem se interessar pode ir lá e tem bastante material sobre isso, né? Eu entrei Mas em aqui no que suma, você indicou, sincronariodapaz.org. sim, Lá sim, e você tem um calcula o site seu Ki. também. Sim, tem como calcular o Kim e tem também o tzolkin.com.br, que tem bastante material escrito sobre isso, e também tem uma calculadora do seu Kim, né? Mas eu boiei aqui, eu calculei, mas eu calculei, tipo, tá, e aí? Eu não entendi muita coisa. Coloquei meu aniversário lá, na Sim, data do meu aniversário na data gregoriana, e aí sim, aí você surgiu vai ter lá o vários seu Kim cenários e qual aqui, é a onda aí como que encantada que você interpreta tudo nasceu. isso? Então, lá você vai conseguir descobrir qual é o seu Kim do dia do seu nascimento e você vai conseguir descobrir qual onda É encantada você diferente. nasceu. E aí, por exemplo, isso vai te ajudar a entender no dia de hoje qual relação que tem a sua tonalidade energética com o que está acontecendo no momento, né?
A Tá, então ideia no de meu quem... caso eu calculei lá, 26 de fevereiro de 81, deu Kim 34 e deu Mago Galáctico Branco, da Onda Encantada 3. O Sim, que aí que você vai seria ver lá tudo que... isso? Bom, aí você vai ver lá o que está escrito para o seu Kim, as descrições do que quer dizer isso, né? Tem já descrito aí no próprio site várias informações. Aí você vai ver onde dentro da Onda Encantada você estava. E aí, por exemplo, eu estava explicando o que que é cada dia da Onda Encantada, né? Tá, Assim, dentro do calendário, se você olhar, tem 20 ondas encantadas, né? Dentro do conjunto lá de 260 Kim. Porque a cada 13, 15 você tem uma onda encantada, então vai mudando. Dentro dessa onda encantada, aí você tem o dia do tom que identifica o propósito, que é o primeiro, né? Depois você tem o que identifica o desafio, depois você tem o que identifica o serviço, a forma, depois tem o comando da igualdade, tem a harmonização, é como se fosse assim, é um novo jeito de você olhar o tempo. E aí, assim, quer ah, dizer entendi. De essas acordo coisas. com o calendário gregoriano, é um novo jeito de eu olhar o tempo do que, do que influencia na minha vida no presente momento. É isso? Assim, não é Ou para mais ou você menos. saber, sabe quando você está tentando entender por que que um dia está especialmente caótico e estão acontecendo coisas que você não espera, ou ao contrário, tem um dia que estão acontecendo coisas muito, encontros maravilhosos e que você não sabe de onde aquilo veio? Muitas vezes, se você olha ali no sincronário, tem alguma coisa a ver com a tonalidade do que está acontecendo, né? Então, É, porque o Kim eu calculo a energia do meu dia no dia exato, né? Não só na sim, se data de você olhar, aniversário. sim, isso, por isso que é um fractal, porque ele pode representar, por exemplo, um ano, pode representar o dia, ou pode representar a sua vida, a sua tonalidade a partir do dia que você nasceu. Entendi. Bom, aí todo esse ciclo ele começa no identificação de propósito e no final ele termina numa saída para aquele ciclo que aconteceu. Então, o pessoal que segue isso à risca realmente usa esse calendário para se orientar com relação Sim, ao mas tempo pra mesmo. quê? Tipo, relacionamentos Assim, a gente usa para afetivos, semana, né? Aí você vai no trabalho, final de semana, você vai emprego, passear, durante a empresa. semana você vai trabalhar, né? Aí quem usa esse calendário tradicionalmente vai olhar isso para se basear mesmo em quando vai fazer as coisas, quando vai fazer, por exemplo, o pessoal os índios que fazem ayahuasca, né? Normalmente eles fazem isso só na lua cheia. Então eles usam o Tá, calendário da lua para fazer esse tipo de coisa. tá. O pessoal que segue o Tolkien usa esse calendário para se orientar qual é o melhor dia para fazer as coisas e tudo mais. Usa Noite de prova. com mais verdade. Eu, por exemplo, uso de uma maneira bem mais leve, só como realmente uma, Mas uma de maneira geral, maneira o calendário, o abstrata de Tzolk'in, entender a tonalidade do dia, sabe? E a grande mas maioria usa-se das para todos pessoas os que tipos de usa, rito usa para também. isso. Dá para usar o calendário gregoriano para vários tipos, cada pessoa na sua religião pode usar esse calendário para saber como estão as energias. Né? É que Porque você tem está misturando o calendário gregoriano é o calendário que a gente usa já, tá? Então todo mundo usa o calendário gregoriano, essa coisa que divide em 12 meses e tal. Isso é o calendário gregoriano, que o Papa É porque eu Gregório tô no inventou site aqui, ele. eu tô vendo que tem uma porrada de cenários, né? O movimento, o ciclo lunar, o Então, eu vou te ciclo pedir para você solar. tentar não se basear muito no site agora, para a gente passar um pouco pelo conceito do como Tá? é construído a estrutura. Aí depois a gente abre para perguntas e aí a gente vai esclarecendo essas coisas. Pode ser? Pode Porque ser. assim, tem a ideia de É como muito foi, assunto, né? sim, tem a ideia dos skins, né? O que que são os skins e como eles podem identificar você em relação ao tempo, assim como são os signos, né? A grande diferença é que os signos lá do zodíaco são 12 e aqui a gente trabalha com 13 signos, né? Tem a ver com as constelações que são visíveis e relacionadas a animais místicos maias. Só que aí isso não é só uma divisão de 13 luas ao longo do ano. Também é uma divisão de 13 dias dentro de cada onda encantada. Então fica uma fractal.
tem 13 dias dentro de um ciclo maior que é uma lua, que geralmente não fecha exatamente, né, em 13, ele tem 28 dias, então sempre vai ter um dia fora que vai fazer parte do próximo, e aí dentro do ano tem 13 luas, né? Aí, bom, o jeito mais fácil de olhar isso é você realmente pegar um calculador desses, porque não precisa ninguém ficar fazendo o tabelão, se bem que eu conheço muita gente que faz essas tabelas Tá. no papel mesmo e desenha a cada dia, né, qual é o Kim do dia, e ajuda bastante para quem se dedica a isso, a entender bem cada conceito em detalhe, né? E assim, a onda encantada tem a ver com aquela coisa de, sabe, tipo, análogo da astrologia, Mercúrio retrógrado, alinhamentos e tal, e sequências de dias, qual que é o signo de hoje, é parecido com isso. Bom, quando você vai ver o Kim do seu dia de nascimento, você vai entender lá qual é o Kim que você tem, qual é dentro da qual onda encantada você nasceu. Então você Você entende se pode você calcular o nasceu. meu aqui de algumas pessoas para explicar como que funciona? Vamos fazer com o seu de exemplo, e aí depois o pessoal vai pedindo o deles para ficar mais Põe claro. aí, pessoal, a data de nascimento aí de vocês, para ele calcular pra gente. Aí fica legal ele explanar. Vamos ver. Então, qual que é a sua data de nascimento mesmo? 26 de fevereiro de 81. Vamos ver lá. Onda encantada número 3, né? Não entendi, tá falando baixo. Você está dentro da onda encantada número 3 dentro daquele ciclo de 15 que você estava, né? Do Tá? ano lunar que você estava. Você está no terceiro mês, digamos assim. Deixa eu ver. Você está na sexta casa da onda encantada, então você nasceu na câmara rítmica, tom 6. Aí isso diz que você está na parte ali que você está administrando o desafio. Como que eu posso organizar rumo à igualdade, né? Então, se você olhar as descrições lá que tem do seu Kim harmonizo com o fim de encantar, modelando a receptividade, selo a saída da intemporalidade com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do infinito. Sem apegos no aqui e agora, sou um mago da luz. Tá. Isso eu li. Sem apegos no aqui e Tá. agora, sou um mago da luz. E isso em si, Sim, isso quer dizer que você não está, tipo, no começo identificando propósitos e você não está no final na conclusão, que no dia que você nasceu, que é um dia de igualdade, de administração de desafio, de organização rumo à igualdade. Bom, isso você olhando lá dentro, você vai entender como isso pode influenciar você em relação a cada desafio que você está entrando. Não tem uma resposta pronta, saca? Não é um negócio que você entendi. resume e Não, fala, quer dizer que não você uma é receita de legal. bolo Não, pronto, mas tá aqui o oráculo do não é. destino, o cronopsi, a família portal e o clã da verdade. É isso que eu tô entendendo aqui. As Sim. imagens e os símbolos. Aham. Certo? Aí tem lá, por exemplo, sim, aí você tem, por exemplo, um Kim que é assim como tem lá na astrologia, né? Você tem um Kim que é o guia, você tem um que é o destino, que é o principal, né? Você tem um análogo que são que dá apoio e tem, né, afinidade. Tem o antípoda, que é o desafio, e tem o Kim oculto, que é o poder inesperado, o poder inconsciente. E Para aí, eu que por sou exemplo, leigo de tudo isso, que não sei ler Kings, você está lendo cada imagenzinha, é isso? sim. Ah, tá. É um E aí, pouquinho mas a mais. dica é, você consegue ler isso também. Se você colocar o mouse lá, ele mostra um pouco a descrição. E se você clica no Kim, você vai lá e vê qual é o significado do Kim. Entendi. E aí tem lá, por exemplo, você entra no. Vamos ver o seu aqui, com mais detalhes, né?
Kim principal, Mago Galáctico Branco, Kim Aí, 34. isso. Aí ele Aí, explica por o que que é. exemplo, por exemplo, a parte galáctico tem a ver com qual parte lá da onda encantada você tá, né? Porque assim, tem vários, como são 20 vezes 13, né? Tem 13 magos brancos diferentes ao longo do calendário. Aí Tá, mas os esse foi o que regeu quando eu nasci. Esse é o Você tá principal, vendo Mago em Branco. cima do seu, você tá vendo aqui em cima do símbolo lá que tem do mago, que é tipo uma carinha, né, com o olhinho satisfeito, assim. Isso, eu Em cliquei cima tem nele e tô um lendo risco, aqui. Tem um tem texto um risco e enorme. tem um risco e três bolinhas em cima. Sim. Então isso quer dizer que é o oitavo símbolo de mago branco dentro do calendário, que é esse 34 que você nasceu. Aí, se você olhar a descrição dele, ele está dizendo lá: Norte purifica, governado pelo cinturão de asteroides, regido pelo chakra raiz. Tem toda essa divisão. Cada símbolo, cada ícone desses aí está relacionado com um conceito que é repetido 13 vezes. E aí tem a tonalidade, que é aquele número 8. Aí você consegue olhar, fazer uma analogia com signo e ascendente, seria. Aí, então, assim, você pode olhar a descrição completa disso, olhar o que, que é a parte do galáctico, que é o 8, né? Que aí você consegue entender meio que o panorama ali energético do dia que você nasceu. É, e ele fala da interpretação de todos os demais selos, né? Sim, tem de E no todos caso aí. da Renata, ela colocou 8/7/81. O que que seria aí? O meu já terminou? Ou tem para falar mais alguma coisa? Ah, assim, você consegue ler bastante coisa lá sobre isso, né? Mas eu acho que isso também talvez fique muito vago a gente só ler toda a simbologia aqui, né? Acho que para dar uma interpretação mais com afinco, seria bom você mesmo olhar lá depois e ver os detalhes. E claro, se tiver dúvida, esse tipo de coisa, Entendi. pode É, pro consultar. pessoal entrar lá, né? Sincronariodapaz.org. Coloca lá a data de nascimento no calendário gregoriano e manda calcular, certo? Porque eu acredito que Certo? todo mundo sabe a data de nascimento e não sabe calcular a data das 13 luas, né? São poucos Sim. os que sabem, certo? É, O Kim tem gente dela que deu usa esse 166. calendário, mas é Um pouco. laçador de mundos planetário branco. É isso? Eu É isso. calculei aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Aperfeiçoa com o fim de igualar, produzindo a oportunidade, selo o armazém da morte, selo o armazém da morte, com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da intemporabilidade. Mudo velhos esquemas e a perfeição, o desapego. É isso? Tem a ver com a tonalidade, sim. Tem, por exemplo, a descrição do enlaçador de mundos branco, sem a parte do planetário, já diz que a direção é o norte, purifica, governado por Marte, regido pelo chakra laríngeo, que é esse chakra da comunicação, Tá. né? Em suma, o que que isso tudo quer dizer para ela em si? Você está falando, 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 é Cada muita coisa informação na dessas sua pode aqui, querer ó. dizer uma coisa, sabe? Porque assim, aí que tá. Essa que é a parte boa do Tolkien. Você não vai ter uma única resposta absoluta sobre a verdade é essa. Não, não serve para isso. Serve para você entender, pegar tipo vários elementos ali. Por exemplo, eu tô com problemas na minha comunicação, eu preciso melhorar minha comunicação. Aí, se você já tem, né, já trabalha com os chakras, você consegue ver ali qual que é o seu chakra. Se você tem afinidade com olhar para a astrologia, para os planetas, você consegue Entendi. olhar para A eles. Viviane Depende muito pergunta- de tá falando aqui que é um norteador, é mais ou menos uma bússola, é isso? Para isso, quem isso. Aí, tem, assim, você tem que vir com uma pergunta para você poder entender alguma coisa ali. Só olhar a data quer dizer uma fractal de coisas, uma infinidade de coisas possíveis. Mas se você tem alguma coisa que você está procurando uma resposta, está aqui procurando entender, você consegue olhar nessa fonte e entender ali, entendi. por exemplo, Se eu o tenho que pode perguntas estar faltando. intrínsecas na minha vida pessoal ou profissional, eu calculando o meu Kim, eu vendo em todos os oráculos aqui, todas as imagens, lendo cada uma, praticamente eu vou ter uma resposta norteadora para algo que eu estou vivenciando. É mais ou menos isso? Isso, bem isso. Entendi. E, cara, isso existe há quanto tempo já?
porque é a primeira Foi, vez que eu ouço falar desse cenário aí. De é Tzolk'in. bastante antigo. Essas pesquisas começaram ali no começo do século XX, né? Mas isso se estabeleceu e começou a ser realmente levado a sério. Muita gente começou a usar esse calendário das 13 luas e fazer o seu próprio mapa todos os dias ali por volta dos anos 60, 70, né? É, Mas o grande boom, a grande explosão aí foi no final dos anos 90 que algumas das pessoas ali da América Central começaram a fazer caravanas e levar, né, para o mundo afora esse conhecimento e também receberam muitas visitas lá e ganhou um destaque dentro da comunidade esotérica, né? bacana. E isso é usado para o mundo dos negócios hoje em dia também? As pessoas calculam essas coisas para as vidas delas, quando vão abrir negócios, fazer algum empreendedorismo, para, com Eu acho que base no que sim. eu estou lendo aqui, ter assuntos norteadores para que eu possa fazer uma concatenação de ideias e eu fazer um empreendedorismo com muito mais sagacidade. O pessoal usa isso no mundo dos Acredito que negócios ou sim. não? Já vi pessoas se orientarem por isso para várias coisas, né? Para saber época de plantio, qual é a melhor época para plantar alguma semente para ter a colheita. Já vi com relação a relacionamentos e tudo mais, ou às vezes só para interpretar algum fato que é fora da compreensão concreta, né? E aí, É, alguma coisa que aconteceu de inesperado para você entender o que estava acontecendo energeticamente naquele dia, né? Mas eu acho que o principal uso disso, que eu já mais vi pessoas fazendo, é para a pessoa se sincronizar com relação ao tempo dos astros, né? Então, e principalmente da Lua. Tem muita gente que vive assim, né? E aí escolhe, por exemplo, uma lua adequada para poder, né, tipo, fazer uma certa, tomar um certo passo na vida, ou entendi. tomar uma decisão A difícil. A Gouveia está Nathalie falou falando aqui, aqui, já né? Já vi vi diretor diretor de de grande grande empresa empresa. não tomar decisão sem consultar uma astral. Sim, inclusive Interessante. o diretor de uma empresa que eu trabalhava, ele era bastante seguidor disso, né? Então tinha o momento certo da Onda Encantada para lançar projeto, para emplacar esse tipo de coisa, né? Tem gente que faz esse uso, sim. Quem tem mais fé nisso, né? E quer realmente usar essa estrutura misturada com os negócios, existe gente assim que faz isso, sim. Legal. Hoje mesmo, dia 21 de dezembro, Kim é o Kim 7, mão ressonante azul. Sim. Aí ele Isso fala lá, presta principalmente porque atenção em o tuas calendário mãos, o virou portal no da lua, que é mais último. das tuas mudanças. Sim. O calendário virou, né? Tipo, começou o Kim número um no dia seguinte ao eclipse solar que teve, né? E acontece muito isso de virar o calendário quando tem eclipse solar ou lunar, exatamente porque o calendário está alinhado os dois eixos, né? Aí, deixa eu ver Isso aqui influencia qual. muito na vida das pessoas em diversos aspectos? Pode influenciar, né? Pode influenciar, sim. Não sei se influencia muito, não, né? Mas pode influenciar bastante, sim. Depende muito de o quanto a pessoa está aberta a se sincronizar com esse tipo de ciclo energético, né? Porque muita É, gente porque senão simplesmente não está quem conhece, sincronizado. conhece, sabe ler, sabe do que se trata, né? Quem conhece vai numerologia, mapa astral, sincronário da paz, aí vai lendo tudo isso, vai tendo novos norteadores e vai entendendo até as pessoas semelhantes que circundam você, né? No seu caso, a sua data de nascimento, o que que fala sobre você, Lourenço? Deixa eu dar uma consultada Porque aqui de você novo. sabe muita coisa, você praticamente, para mim, eu vejo você como um cientista que tem muita informação e está tentando passar tudo que você sugou de todos os livros da sua jornada de vida para as pessoas, mas nem todas as pessoas estão no mesmo na mesma sincronia de pensar, porque para o que para você é comum falar, nem todas as pessoas que vão te ouvir vai falar, cara, faz sentido, mas tem coisas que eu não estou entendendo, entendeu?
Mas, Que no seu bom cenário que de nem vida, todo mundo é como que igual, é o porque seu daí a gente calendário? pode ser complementar, né? Muito bom isso, porque senão já pensou Ah, se todo mundo soubesse as mesmas coisas e aí ninguém ia sim, ter sim, assunto, ninguém ia ter novidade, né? é Mas assim, verdade. da mesma tem muita coisa que é nova para mim, né? Esse próprio Tolkien eu ouvi falar faz coisa de 3 meses por aí, né? Eu tinha já Sim, ouvido, tinha um amigo que trabalhava numa empresa que ele era do México, então ele seguia isso realmente, era o calendário dele, ele usava o calendário das 13 luzes. ele Na já época que eu vi, eu calculava, ele achei calculava. curioso, não, ele Então nem tem pessoas calculava, então porque que ele calculam tinha o fim de todo todos dia os seus lá anotado. funcionários para ficar mapeando como que acontece com a vida deles, é isso? É Não mais ou entendi, menos um desculpa. norteador? Não, sabe que quando a gente olha na folhinha do calendário para saber qual é o dia de descanso, Sim, ele usava assim, era o calendário dele, para ele se sincronizar com o Sol e com a Lua. As pessoas que realmente entendi. seguem isso usam assim, né? Aí, por exemplo, para mim não faz muito sentido usar dessa maneira, né? Porque eu já uso o calendário gregoriano, a minha semana está alinhada com a semana de 7 dias, né? E aí eu costumo consultar isso muito mais como uma maneira de ter uma visão abstrata, adicional, sobre o que já, sobre os fatos concretos. Tem muita coisa que você só olhar os fatos concretos não te dá muita pista, né? Então ficam alguns mistérios Então, ali, você pode ver ali no, nesse calendário algumas coisas que te ajudam a entender a parte abstrata, que você não vai ter uma isso resposta é bacana, concreta, um você vai assunto ter. novo. Para quem conhece, consegue ter uma informação a mais do que pessoas que não têm essa informação. A Renata está Sim, falando, nossa, que lindo. No ápice da era de Aquário, o Kim fala sobre cura, regeneração. sim. Legal. Bom, você tinha perguntado, né, sobre o meu nascimento, qual que era, o Sim. que que isso simbolizava, né? É curioso porque fala bem isso, fala bastante da personalidade que eu desenvolvi, né? Qual que é o Sobre seu? exatamente, o meu é o Kim 169, Ó, a data 169, de nascimento, para eu ler aqui o seu primeiro de, também. 1º de fevereiro de 85. Ah, tá. Você é de Aí fevereiro eu também. tô na Onda Encantada número 13, no Ah, primeiro dia da Onda Encantada, que é o dia do portal de abertura, né? O portal inicial onde você dá a tonalidade. Então tem a ver a com isso, lua cósmica vermelha, é isso? Posso ler? pode? Persevero com o fim de purificar, transcendendo o fluxo, selo o processo da água universal. Com o tom cósmico da presença, eu sou guiado pelo poder do espaço. Dons me são oferecidos, eu sou a ferramenta de minha própria purificação. Onda Encantada 13. O portal Legal. magnético tom 1, né? Aí significa que identifica o propósito, né? E tem a pergunta de qual é o propósito, né? Então, é curioso por isso, porque é uma das coisas que eu sempre fico questionando, né? Para que serve tanta informação, né? E aí só realmente faz sentido quando ela é compartilhada e faz sentido para alguém, ajuda alguém, né? Só ganha significado complementarmente com a execução em conjunto, né? É Sim. bem legal. Porque dá, E uma tira informação bastante a dada numa ilusão de equipe ou em autossuficiência, né? aberto aí, as pessoas podem usar para vários tipos de ideias para melhorar a vida das pessoas, né? Para elas entenderem o porquê de algumas harmonias e desarmonias nas vidas delas e tudo mais, de acordo com Sim, outras crenças e de acordo com o que é explicado e explanado aí nesse tipo de calendário, né? sim. Legal. Por exemplo, você está pensando, né, em tomar uma decisão grande na sua vida e está em dúvida com relação a isso, né? Pode ser uma grande É. ferramenta para você, de Boa fato, noite, Jana. entender qual. Oi, Jana, tudo bem? Pode ser uma grande forma de você entender, por exemplo, tirar essa dúvida e se nortear quando tomar uma decisão, qual é o melhor momento. Mas isso principalmente quando você está na dúvida, né? Porque quando a gente está na dúvida, a gente tende a querer procurar uma resposta exata e às vezes esquece que pode ser que a resposta seja ambígua e não tenha uma resposta concreta binária, né? Então esse tipo de informação ajuda a te dar um senso, né? Mais assim, uma lógica fuzzy, sabe? Que não é sim ou não, se tá mais para sim ou mais para não, esse tipo de coisa, assim. Ele dá mais ou menos que um norteador para você, né?
você calcula, e aí você começa a ler e entender. O negócio é entender todo esse site aqui, toda a lógica de tudo isso. Seria legal, sei lá, fazer um vídeo explicando item por item, como se calcula, para o pessoal entender também, né? Porque é Sim, muito visual, né, aqui, não é só falar o verbal. é. E como eu também não... Hoje eu estava revisando o conteúdo e pensando nisso. Eu vou falar, tipo, dar uma ideia de como são feitos os skins, qual que é a história deles, como que foi pensado isso, como que são os ciclos das ondas encantadas e como que isso pode ser lido, né, pelas pessoas. Mas, assim, o detalhamento disso é realmente bem grande, bem complexo. Se Isso. fosse Você falou de pegar isso dois aqui e sites, né? destrinchar, Pode repetir os sim. sites para o pessoal entrar e calcular o deles? Claro, o solkim.com.br tem bastante informação e tem um calculador de Kim também, né, que é escrito assim, Tzolkin, né? Qual que é o site? E Solkin? Tzolkin, é, Ah, Tzolkin quer Zolkin. dizer divisão do tempo na língua maia, né? Ah, entendi. Tzolkin e o outro é o sincronariodapaz.org. Isso, O que é esse crono? PSI. A Renata tá perguntando. legal. Vamos ver. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Temos que ter as colinhas, né? Como é bastante material, até qualquer um trava, né? Sim, sim. Seria legal depois a gente fazer um Meet Google aí para compartilhar a tela e depois você me explanar melhor um pouquinho sobre isso. Aí eu consigo até fazer um Sim. vídeo tutorial para o pessoal calcular o próprio. Uhum. Então, o Cronopsia é o portal de ativação galáctica mais próximo dentro desse seu Kim, né? Lembra que tem como fosse um desenho dentro da tabela lá de Kins, né? Que alguns deles, normalmente o começo de Ondas Encantadas, mas Mas ela é um tem, 65, né? sim, ó, por Entendi. exemplo, na minha data o Cronopsia é 165. Que é a próxima, o próximo portal de ativação. Que é assim, dentro desse calendário eles descobriram algumas partes ali que são dias Noite e em daqui. que tem eventos especiais, que alguns planetas se alinham, que as constelações se encontram, né? E aí estabelece um ciclo como se fosse um fractal mesmo dentro dessa tabela, né? Então aí para cada Kim vai ter um ponto próximo que vai ser um desses portais aí. Entendi. Entendi meio que naquelas, né? Eu entendi o que você explicou agora, mas tipo, como é as Para primeiras fazer vezes que eu sentido, tô acho ouvindo. que precisa mesmo ter contato com isso um pouco mais de tempo. Mas assim, É. aquela coisa do desenho lá e dos portais de ativação, isso ficou claro? Fez sentido? Não, fez sentido já para explanar algumas coisas que eu nem sabia que existia no planeta Terra, essas coisas. Né? Eu não sou estudante desses cenários em si. Mas eu me permito ao novo. E sempre é legal permitir-se ao novo, porque quando você sabe que não sabe e procura saber com quem sabe, se algum assunto na sua jornada de vida isso aparecer, você já, opa, já ouvi falar disso. Até onde que eu coloquei a minha energia para estudar, ler livros, ver videoconferências mais sobre o assunto. Mas é meio que a gente acaba virando meio que generalista sobre isso. E como a grande maioria dos cenários em si as pessoas falam sobre finanças pessoais e relacionamentos, e isso calcula muito sobre a vida das pessoas, quase todas vão calcular sobre isso, né? Tem os Sim, questionamentos que elas fazem, fala, cara, o que, que eu posso fazer da minha vida nesse cenário XYZ? E aí já calcula lá no Sincronário da Paz, né? Ou no site Tzolk'in lá, e já começa a ter sim. novas interpretações e cenários possíveis, que não é uma resposta afirmativa,
mas é um cenário possível, hipotético, do que pode dar de rumo para os pensamentos das pessoas, correto? Não sei, é mais ou menos isso, né? Isso mesmo. E depende do que você vai querer procurar respostas, né? Porque Isso aí é assim, uma por exemplo, vantagem, então, saber isso. Porque sim, são mas assim, pessoas, não é para pessoas comuns, né? São pessoas que querem saber um pouco mais do autoconhecimento, né? Eu não vejo as sim, pessoas na rua falando sobre essas coisas. mesmo dentro do meio esotérico, você vai ver muitas pessoas falando sobre astrologia, mas vai ter raras pessoas que vão entender do Tzolk'in. Mas isso tem muito a ver com a cultura, né, ser eurocêntrica, né, e a astrologia ter sido desenvolvida na Europa, lá na Grécia Antiga, e usar o calendário gregoriano. Então, é muito mais corriqueiro, né, as pessoas terem um contato com astrologia, ou com numerologia, que também tem essa mesma origem, apesar de também existir a numerologia em várias outras culturas, né? Mas normalmente é usado para isso, para uma área em que a pessoa não tem certezas, em que ela tem dúvidas, e aí ela quer tomar decisões que sejam não com base em fatos concretos, porque ela não tem aquela concretização, né? Eu, por exemplo, na vida afetiva e na vida profissional, eu não uso esse tipo de guia, porque nesses casos eu não tenho dúvidas, né? Mas eu tenho dúvidas, por exemplo, quando fatos inesperados acontecem, quando, por exemplo, encontros inesperados acontecem, ou um dia tem muitos desencontros e muitas coisas assim, aí eu costumo olhar para isso para ter uma espécie de alívio, para também não ficar tentando entender concretamente o que aconteceu, não me desgastar com isso, né? Porque muitas vezes, se você vai por um caminho racional para compreensão, principalmente, de alguma coisa, você pode abrir inúmeros mundos ali possíveis dentro da sua cabeça e isso gasta muita energia. Então, se você tem alguma ferramenta dessas para você se nortear ali, também é uma resposta que não é exata. Então, você não precisa se preocupar tanto com ela, sabe? Não é como uma coisa concreta que Você não você fica vai com a fundo vários para entender. pensamentos divagando no mundo das ilusões e criando e concatenando e criando um link de pensamento a outro, que pode ser diversas ilusões que só você está criando e ninguém participa disso. E ao fato você tem uma ferramenta que praticamente norteia, sem dar uma resposta exata, mas que é muito mais eficaz em relação a ter menos pensamentos concatenados e no mundo das ilusões criando diversas ilusões, sem parar, né? Como se fosse naquela ansiedade de querer uma resposta do que vai ser pro amanhã da vida dela. Mais ou menos isso? Sim. Assim, muitas vezes procurar essa resposta também é uma aflição que pode ser muito prejudicial, né? A maioria das vezes, usar uma ferramenta dessas pode ser um primeiro passo para chegar num estágio em que você realmente não fica se preocupando com o que vai acontecer ou por que Sim. aconteceu tal coisa. Eu costumo usar exatamente Quando o como isso, uma ferramenta acontecimento, de procura a construção das ferramenta, certezas. tem a resposta e dá um ponto final. Acabou. Sim, é. Aí você também não propaga uma dúvida, mas você também não cria nenhum preconceito a respeito daquilo ter acontecido e você fica ali na Para tranquilidade, na pessoas paz. comuns, assim, leigas, que estão dando os primeiros passos, igual a eu, que nunca ouvi falar disso. Quanto tempo mais ou menos levaria para eu entender esses cenários só pelo site aqui? Porque eu tô Ah, eu vendo a acho primeira que vez. se você olhar, tem um material introdutório, né? Tem, principalmente nesse site Tzolk'in, tem aqui, eu tenho até, eu vou passar o link aqui, que é até fácil, é tzolk'in.com.br/introducal, que é introdução sem cedilha e sem tio, né? E aí vai Tá, explicar lá tudo, já é um passo a passo de o que que é, de onde veio, o que que é o calendário gregoriano, o que que é o calendário de 13 luas, o que que são os quins, e aí tem lá bastante material sobre as ondas encantadas, sobre como constar isso, né? Para que pode servir e tudo mais. entendi. Aí então a pessoa lendo aqui praticamente todas as facts, né, as perguntas e respostas, já começa a ter um norteador para a vida delas, para começar a entender a ferramenta e usar as aplicações que fizeram no site, né?
os artigos e Sim. tudo mais. Bacana. No geral, o que, que as pessoas mais têm dúvidas em relação a isso? No início. Ah, o que mais me perguntaram até hoje é para que que serve. Mas assim, é a mesma coisa que você Só perguntar para isso? que que serve a astrologia. Entendi. Para que E que em algum serve momento nos numerologia, por exemplo. acontecimentos da humanidade em si, isso teve algum sentido e fato concreto de ser utilizado? Acontece muito com coincidências de acontecer no mesmo dia de alguns eventos catastróficos terem realmente um dia que estava com uma carga energética pesada. Tem, por exemplo, mas o mais comum, na vida humana não é tão comum, mas o mais comum é ter coincidência com alinhamentos planetários, esse tipo de coisa, de o calendário virar quando tem um eclipse, de coincidir com a época das plantas, da colheita. Também gestação é uma coisa que tem bastante coincidência com esses eixos, porque Tudo tem o um calendário foi sentido no pensado assim universo, nada é por inicialmente, né? acaso, né? Principalmente porque o calendário usa a Lua, né? E a Lua tem muita influência sobre o plantio e colheita, sobre os ciclos, né, Sim. Influência de até no mar, né? gestação. Até para pescadores e pescar os peixes em si, né? Sim, sim. E isso tem a ver, fala sobre isso na alguma passagem na Bíblia? Algum povo usou em relação a esse tipo de conhecimento humanitário? Então, esse conhecimento ele é de outro pedaço do planeta que não teve contato até a invasão dos espanhóis, né? E é uma cultura da América Central, né, da cultura maia, e ela não chegou a coexistir com os europeus e não, então na época que a Bíblia estava sendo escrita, então não tem menções a isso. Tem assim, os babilônicos tinham uma forma de divisão do tempo que acabou gerando a astrologia, né? Então tem algumas referências aos ancestrais dos astrólogos na Bíblia, mas como inimigos dos judeus que sacrificavam os judeus, né, para dentro dos seus rituais e tudo mais. As referências costumam ser essas aí. Que bacana. E você Mas conhece pessoas famosas que utilizam esta ferramenta na vida delas? Tipo, eu vejo que cantores sertanejos usam a numerologia para mudar o nome, né? Para ter mais sentido, ressignificar, ter mais sucesso. Você conhece alguém que usa essa ferramenta? tem pessoas lá no México que são famosas lá na sociedade mexicana que usam isso porque como é uma cultura lá da América do Central e do Norte, né? Muita gente Ok. lá usa isso como referência. Aqui no Brasil, eu não sei sinceramente, porque eu não sou muito ligado nessa parada de ídolos e quem que é famoso e o que os famosos fazem. Então, é uma das coisas das quais eu não entendo nada. Mas uma curiosidade interessante de se saber, né? Eu posso até procurar depois, se eu souber, eu passo isso aí. É que é legal também tentar entender se algumas pessoas famosas procuram novos tipos de ferramentas, porque dizem, né, em si que alguns famosos procuram não só a numerologia, mas o mapa astral, o sentido de mudar a assinatura em si, né, para ter mais sucesso e mais dinheiro, né, mais bens materiais. Para toda ferramenta boa existe um mau uso, né? Esse eu penso que é um deles. É, Um jeito de mas ver, né? não é só para isso que existem essas ferramentas, né? Existe para ressignificar a vida, para melhorar, para saber viver melhor, porque as ferramentas em si que existem, praticamente, nosso mestre, o criador, já nos deu tudo, né? E muitas dessas ferramentas foram gerações e gerações de povos que criaram, cada um à sua maneira, para ter um guia em si, mas nada como o nosso mestre criador que criou tudo, sabe o que vai na mente de cada pessoa, né? Só que tem pessoas que utilizam ferramentas e ferramentas que conseguem ter mais visão além do alcance do que pessoas comuns que não utilizam, né?
A mesma coisa, para quem precisa usar uma pá e tem pá, usa a pá e faz. Quem não tem, vai começar a cavar com a mão. Vai demorar muito mais, certo? Uhum. Se eu sei que existe uma pá, opa, peraí, se eu sei que existem diversas ferramentas no mundo, eu tenho o livre-arbítrio de pesquisar, ver se é benéfico ou não para mim, mas eu sei que o criador já me dá praticamente todo o livre-arbítrio do raciocínio lógico, certo? Sim. Há pessoas que discriminam o uso dessa ferramenta que você falou, em relação a, tipo, isso aí é coisa de gente doida, isso é coisa de bruxinho, entendeu? De bruxaria. Sempre Como que tem, você né? já ouviu Mas falar sobre é isso? aí que tá. Depende muito de como é usado, né? Eu acho que se você pega qualquer uma dessas ferramentas e usa para ter mais sucesso e busca um propósito egóico, você basicamente está fazendo um uso inadequado de uma ferramenta que não foi criada para isso, né? A ideia desse sincronário é exatamente você se sincronizar com as energias do Sol e da Lua, para quem acha que isso é importante, né? E aí, o É, principal benefício que pode existir é você ter uma nova relação com o tempo que seja mais voltada à, à natureza do que exatamente os desejos egóicos, né? Mas aí que tá, tem inúmeros caminhos para você chegar nesse ponto, né? E acho que esse daí não é, como, assim como todos os outros, não é a grande resposta. Como você disse, a grande resposta a gente sente lá dentro do coração da gente, né? E então, cada um não. sabe É, fazer o bom uso da ferramenta licitamente sem ser ilícito, né? e Para o também bem sem se deixar próprio muito bem dos levar, outros. né, por aquilo, né? Digamos assim, sem se tornar fanático nessa coisa, ou na astrologia, ou em qualquer outro estudo, né? Se você se torna fanático, você deixa de olhar para as outras possibilidades, né? Sim, sim, você só fica com o cabresto pensando só naquilo e não muda os horizontes, não abre, né? Os horizontes para outros cenários de vida. Sim. Bacana. Boa noite, DTA Fotos e Filmes. É isso aí. Gratidão, então, Lourenço. Tem algo mais a Gratidão. falar sobre a ferramenta para deixar aí para gente de dicas? Acho que hoje a gente ia falar isso, né, sobre os 15 e as ondas encantadas. Acho que isso deu para explicar. Também a gente entrou em alguns méritos de explicar, né, outros detalhes aí. Se alguém tiver interesse nesse assunto, tiver dúvidas, pode, né, entrar em contato que com o que eu puder eu Manda vou um direct ajudar. direto para ti. Sim, tem bastante material aí nesses sites que a gente passou para buscar informação, né? E são bem ricos essas Bacana. fontes e Eu vou dar uma só lida e depois, se eu tiver um tempinho aí, pedir um help numa videoconferência aí para você me explanar visualmente. legal. Tá Pode ser. bom? Beleza. Gratidão, então, a todos os presentes aqui na live. Gratidão a você, Lorenzo, por explanar aí pra gente um pouquinho desse cenário aí de conhecimento universal, né? E passo a bola para ti, as despedidas aí. Beleza, agradeço pela oportunidade aí, por todas as pessoas que passaram pela live, né? E que o conhecimento é de todos, né? Então, que eu puder dividir vai ser sempre um prazer. Ó, a Renata tá falando, acho que podia fazer um item por semana para a gente trocar mais. Já, Uma já boa falamos sobre ideia. isso, né, Lorenzo? Vamos Uhum. fazer sim. Sim. Aí também vou preparar bastante material para deixar tudo assim já na ponta da língua certinho, né? Então, E também ter mais espaço para perguntas, né? Porque às vezes a gente não fica aqui elucubrando um pouco e não recebe tantas perguntas, né? Gratidão, Renata. beleza. Gratidão então, Lorenzo. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau.